e travar tudo, você não conseguir sair do lugar? Já. E aí? Daí eu fecho e espero a inspiração voltar. E nem sempre ela volta rápido, né? Já aconteceu de eu abrir meu computador e ficar lendo e não consigo, eu falo, gente, não tô conseguindo. E aí eu acabo fechando, espero um pouco. Às vezes eu já cheguei a esperar 2 meses. 2 meses até eu conseguir retomar a história. Porque realmente é complicado. Você tá ali lidando. E outra, você quer fazer uma coisa para que as pessoas se surpreendam, que as pessoas gostem. Como que você lida com isso, né? Tem aquela ansiedade, aí será que vão gostar? Aí será que eu devo mudar isso, mudar aquilo? Já fiz 4 capítulos, não, mas eu vou mudar tudo. Tem isso? Tem isso, já mudei várias vezes. Mas, quando vai se publicar um livro, nós temos uma equipe que trabalha por trás, né? E nós temos a revisora. E o trabalho de revisão é um dos mais importantes, porque ela vai rever e ela vai apontar algumas coisas que você realmente tem que mudar, que não dá pra estar daquele jeito. Não, então a gente tem que contar com esse trabalho também. Então, quer dizer que a parte da revisão, ela é uma parte muito importante, né? Eu acho que é uma das mais importantes, né? Porque tem pessoas que começam a ler e vê algum erro e já falam, não quero ler mais. E quem faz isso é por você, por conta sua, não a editora. A editora você já entrega pronto. Aí eu tenho que contratar uma revisora, ela vai rever, ela vai conversar comigo, né? Nessa revisora que eu adorei ela, um beijo pra ela. Ela me mandava, ó, não dá pra ficar assim, vamos colocar assim, o que você acha, também se você não quiser, fica do jeito que você quiser, tal. E ela foi me ajudando muito. Coordenando, me coordenando, nossa, foi perfeito. E quando ela terminou, aí eu passei pra editora, pra edição. Entendi. Tem algum hábito seu que você acha assim, quando eu faço isso eu fico mais criativa ou não? Quando eu leio, quando eu assisto filme. Muitos filmes. Muitos filmes. Eu gosto muito de que aí filme. Abre, né, assim. Aí você até assim, algumas conversas, algumas coisas assim, você pega, porque o diálogo é muito difícil de você montar um diálogo coerente. É difícil. Até quando a gente está fazendo uma petição, aí imagina um livro. Né? Então, é difícil. Mas quando você assiste um filme ou você lê um livro, ele vem a inspiração, te ajuda bastante na inspiração. Ajuda, né? Ajuda. E me diz uma coisa, você diria alguma coisa, o que você diria pra você, voltando, se você pudesse voltar aos seus primeiros escritos, o que você diria pra você mesmo? Faz assim, faz assado, não faz isso. Você diria alguma coisa? Ou não? Ou você faria tudo igual, exatamente igual? Se eu escreveria o livro como ele está, deixaria ele como ele está? O que você diria? O seu primeiro escrito, que não foi esse, né? O seu primeiro escrito, você leu, releu, você diria alguma coisa pra você hoje, depois dessa obra? Poxa, aquele primeiro escrito meu, eu podia mudar tal coisa ou não? Ou não, eu comecei certo, eu comecei no caminho certo. Na verdade, o meu primeiro livro que eu escrevi, ele era 2. É uma história e continuação da outra. E isso eu já mudei. Então você já disse pra você, isso assim não? Eu já mudei por conta que eu já percebi que dá pra unir as histórias e fazer um livro só. Então sempre alguma coisa a gente volta, né? Porque sempre aprendeu alguma coisa a mais, sempre, né? Sempre. Que projeto você gostaria de fazer, mas ainda não começou? Existe algum? Esse projeto, que é o Ora Quem São Elas. Mas esse já está desenhado, né? Já está desenhado. Esse está praticamente desenhado. É que assim, um sonho ele puxa outro, né? Eu tinha o sonho de escrever o meu livro e quando eu me vi escritora, eu acordou aquele sonho de escrever sobre as mulheres. E aí, quem sabe depois desse vai vir outro e outros, né? Um sonho puxa o outro, vai amarrando e... Você falou que você mostrou o seu escrito para sua irmã. Me diz uma coisa, e agora, nos próximos, você já colocou, a Su vai ser a pessoa que eu vou mostrar sempre? Ou você já tá se vendo, mostrando para outras pessoas? Então, quando vai ser a conselheira, né? Quando eu comecei a escrever já para publicar, eu fiz algumas pesquisas e durante as minhas pesquisas eles falam, você tem que ter uma pessoa X
uma ou duas que você confia, que ela tem que ler e passar para você. Tá bom, não tá, uma pessoa que você confia e que ela vai te falar a verdade, independente seja positiva ou negativa. Então você tem que ter essa pessoa pra te apontar. Então eu tenho a Sueli, tenho uma outra amiga minha, a Isilda. Um beijo pra você, Isilda. E as duas eu tenho certeza que o que elas falarem, elas vão estar falando de coração. É muito legal isso, né? Então elas vão continuar sendo as minhas coordenadoras aí para que eu tenho que fazer ou não. Olha, tá vendo? Já virou uma empresa. Já virou uma empresa a coisa, né? Me diz uma coisa. Vamos falar de inspiração. Você falou que você foi muito religiosa e tal, você vivia muito na igreja e tal. Você acha que isso te inspirou para escrever esse livro? Eu acho que me inspirou bastante, porque eu vivi a minha pré-adolescência, a minha adolescência e parte da minha juventude na igreja, junto com o padre, trabalhando, coordenando. Já fui coordenadora de grupo de jovens, trabalhei em vários encontros e de jovens e de casais, todos os encontros que tinha. Então eu passei muito tempo dentro da igreja. Então eu acredito que sim, foi um pouco a minha inspiração, foi sim, porque eu passei muito tempo, né, na igreja e trabalhando e servindo. E sempre servindo. A gente, nós é muito melhor servido que ser servido, né? Exatamente. Me diz uma coisa. Essa inspiração para esse livro foi exatamente isso que você acabou de contar. Mas o que te inspirou a ser escritora? Você acha que você foi intuída de alguma forma? Então, é que eu estava te contando lá atrás, desde criança eu já tinha as histórias, eu formava as histórias, eu assistia um filme e falava, mas podia ter sido assim. Então você montava uma outra história em cima daquela história. Eu falava, não podia ter criatividade. Não podia ter acontecido assim, e se fosse assim, né? Então, e daí foi indo, e às vezes, quando eu comecei a escrever, a inspiração era tão grande que eu não conseguia parar. Eu imagino que quando a gente lê um livro que é bom, é desse jeito. Agora vamos falar da Bienal um pouquinho? Vamos Você participou da Bienal do livro que teve aqui em Guarulhos. Você, inclusive, eu lembro que você convidava, eu via você nas redes sociais convidando, venham aqui, venham ver, é assim, assado. Como que você enxergou essa Bienal? Quais os pontos positivos e quais os pontos negativos? Se houveram. Um ou outro. Houve pontos negativos, né? Mas os pontos negativos no final eles se tornam positivos porque nós tem um aprendizado. Sempre traz um aprendizado, né? E ele sempre nos mostra alguma coisa. Eu achei que a Bienal foi para nós escritores independentes, que eu faço parte de um grupo de escritores independentes aqui de Guarulhos. E a Prefeitura de Guarulhos abriu um espaço muito grande para as editoras. E nós que somos os escritores independentes de Guarulhos ficamos com um pequeno espaço cedido na última semana, né? Então, ou seja, não deu tempo de fazer aquela não deu né? tempo, tivemos que nos reunir com as pessoas que nós nem não nos conhecíamos, né? Fomos nos conhecendo lá na hora e aí montamos o stand do que deu para fazer, né? E tivemos que competir com pessoas, com grandes escritores, com pessoas renomadas já, né? E onde tinha um palco principal, onde as pessoas, os melhores horários, o melhor horário de melhor público, eles se apresentavam. E os nossos horários, os escritores independentes, ficou... E escritores independentes de Guarulhos. De Guarulhos, né? De Guarulhos. Então, quer dizer... E tem a Academia de Letra também de Guarulhos. Então, os escritores de Guarulhos deveriam ser um pouco mais prestigiados. Mais, eu acho, sim, com certeza, muito mais. E me fala uma coisa, e o local? Como que você enxergou esse local? O local foi um local bom ou vocês tiveram algum problema no local onde montaram essa Bienal? É um particular meu, é a minha opinião. Não, né, não quero divergir. Sim. Como você enxerga? Eu achei um local distante, difícil acesso,
Tá? Foi lá na Transguarulhense, Transguarulhense, né? No Vila Rio, ali, né? Pra cima, no Parque Continental. Isso, Parque Continental. E eu achei um lugar de difícil acesso, tá? O espaço foi um espaço montado muito rapidamente, onde teve uma chuva, né? Na sexta-feira, não me lembro se foi na sexta ou foi no sábado à noite, alagou. O local? O local, alagou o local, né? Muitas pessoas ficaram muito desesperadas, era um horário que tinha bastante gente, então foi bem desesperadora a situação, até publicaram, né, nas redes sociais. Então aí eu fiquei chateada, porque é uma coisa que a cultura, ela é muito, não é prestigiada na cidade. Falta mais prestígio. Por exemplo, nós temos um espaço no centro que poderia ser um lugar melhor acesso para as pessoas poderem realmente participarem. E tem também, se não fosse no centro, porque eu acho até que a Bienal ela podia acontecer em locais, inclusive mais carentes de cultura, né? De chegar até, né, nos bairros mais afastados, por exemplo. Podia ter chegado para o Secap, poderia ter chegado para o bairro dos Pimentas, podia ter chegado para o Jardim São João, porque nós temos aí, esses bairros, nós temos aqueles céus. E o céu tem uma estrutura maravilhosa para acontecer uma Bienal. Tem. Né? Assim como nós temos aqui no centro o Adamastor. Então eu estranhei terem montado uma estrutura, com tanta estrutura já pronta, que se gastaria muito menos, né? E montaram uma estrutura no local para gastar, eu acredito, de forma desnecessária, lá na Transguarulhense. Alegaram que o espaço era maior, que devido ao grande número de pessoas que iam, então foi esse que alegaram. O céu são enormes. Não tivemos reuniões, foi uma coisa feita de muita última hora, talvez para que não houvesse esse tipo de questionamento. Porque, na verdade, seriam as grandes editoras, através das grandes livrarias. Aí, um dia, 2 dias antes, eles convidaram os escritores independentes de Guarulhos. Ou seja, primeiro tinha que começar pelos escritores independentes, depois ir para os maiores, né? Mas sempre é feito ao inverso. Eu peço que tenhamos aí alguns projetos mais produtivos e mais baratos para os cofres públicos. E mais elaborados. E mais elaborados. Porque se elaborasse, fizesse uma estrutura, fizesse algo pensado, fizesse realmente um cronograma, daria para ser feito ou nos céus ou no Adamastor.